Porque tudo isso que eu falei pra vocês, de conceitos, vocês não precisam entender nada disso. Vocês podem estar caindo aqui no vídeo de paraquedas, primeira vez que vocês estão ouvindo falar sobre programação. Mas o que mudou nos 8 meses? Eu percebi quanto tempo leva para eu começar a entender sobre programação e me considerar um programador, seja um programador júnior ou iniciante completo. Essa é uma dúvida muito comum que desmotiva muitas pessoas, visto que a maioria da galera quer ter um prazo, né? O cérebro humano não foi feito para trabalhar de forma infinita. Todo mundo quer saber quando vai poder realizar tal objetivo. Então é para isso que eu tô aqui hoje, para conversar com você em quanto tempo você pode se tornar programador e mais, eu vou te dar exatamente a medida para você se tornar programador em 8 meses, isso mesmo. Então, em 8 meses, você vai conseguir se tornar programador. E lembrando bem, eu não estou falando em momento algum que você vai conseguir o seu emprego garantido em 8 meses, nem tampouco dizendo que você vai fazer algo absurdamente a nível NASA, ou seja, nossa, vou virar um super mega ultra programador, vou decorar todos os códigos existentes na internet. Não é disso que eu tô falando, mas eu tô trazendo para você um pouco da minha experiência, algo que funcionou comigo e foi onde minha chave virou. Foi ali por 8 meses que eu percebi que existia alguma coisa, tinha que ter algum segredo, porque eu comecei a mudar muito a minha forma de programar. E eu vou trazer para vocês aqui todos os detalhes que me trouxeram uma alavancagem de carreira, uma alavancagem financeira, de resultado, de aprendizado e etc. E pessoal, para começar o vídeo, eu não preciso nem pedir, né? Vamos deixar o like aí, que é de graça, não custa nada e você me ajuda demais. E também se inscrever aqui no canal. Comenta no vídeo, logo lá no final do vídeo, quando você terminar de assistir. Primeiro termina de assistir, comenta aí o que você achou. Dá pra se tornar programador em 8 meses? Eu tô falando bobeira? Você acha que dá, não dá? Enfim, concorda ou não concorda? Deixa aí nos comentários. Compartilhe o vídeo com seus amigos também, isso me ajuda muito. E também você ajuda o próximo, né? Que coisa magnífica. Então manda o vídeo pra frente, então fique esperto. Vou te mostrar exatamente o que mudou os meus resultados. Então fique até o final do vídeo e bora pra primeira parte, que é sobre quais cursos você vai fazer. Nesses 8 meses, o curso ele é muito importante. No começo, quando você está no início, não adianta você querer se tornar especialista. Esse é um erro que eu cometia muito. Quando eu estava estudando React, por exemplo, eu começava a me aprofundar muito. Parte do front-end, para quem não tem familiaridade com esse nome React. Então você usa o React para construir telas. Basicamente isso, construir a interface de um aplicativo. Eu comecei a me aprofundar e cada vez mais a fundo, aprender hooks personalizados, coisas avançadas, testes. E eu comecei a olhar, eu comecei a fazer uma análise que se eu continuasse estudando aqueles mesmos cursos de React, né, ou seja, o curso agora para tal coisa, esse para outra coisa, e daí eu pegava um pouco também já no JavaScript geral, puxava para o Node, o TypeScript, apenas estudando, pegando um curso fazendo, pegando outro curso fazendo, eu estava progredindo sem um foco, porque eu estava uma hora no back-end, uma hora no front-end, me especializando no React, e eu comecei a me perguntar, será que realmente esse é o melhor caminho? Será que realmente é o que eu preciso para agora na minha carreira? Já que eu tenho aproximadamente, estava ali uns 8 meses, né? Eu tinha aproximadamente ali um ano, ia para completar um ano. Será que realmente esse é o caminho? Eu comecei a me questionar. E aí eu comecei a perceber algo muito relevante nessa parte. Que o curso que eu escolhi, ele tinha que ter a ver com relação direta com o meu objetivo. Naquele momento, com menos de um ano, você não vai buscar ser especialista. Você vai buscar aprender o básico bem feito. Guilherme, o que é o básico bem feito? Depende do seu objetivo. Se você é front-end, full stack, back-end, programa com programação orientada a objetos ou funcional, usa uma linguagem X ou Y, enfim. Mas para mim ali, eu percebi que tinha que ter toda uma sustentação para olhar para um projeto e entender de ponta a ponta o que acontece, saber sobre autenticação, sobre responsividade, sobre um pouco de performance, banco de dados. Tinham muitas coisas para eu ainda me generalizar mesmo, eu realmente aprender o todo, back-end principalmente, que eu ainda não tinha tido muita relação, e não compensava eu ficar me especializando em uma coisa só. Daí vem o segundo ponto, a segunda dica, olha que engraçado. Na primeira parte, vocês acabaram de entender, não adianta escolher um curso que não tem a ver com o seu objetivo. E agora eu vou te mostrar um pouco sobre a questão de objetivo na parte 2 aqui, na segunda dica que eu estou dando para vocês, né, o segundo tema que eu estou dissertando aqui, a gente está entendendo melhor, que é sobre stack. A stack basicamente é o conjunto de tecnologias que você utiliza. Por exemplo, se você for trabalhar em um banco, normalmente eles vão usar Java, C#, linguagens, até porque elas têm mais sistemas legados nessas linguagens. É um exemplo. Se você for trabalhar em startup, você vai usar React, Node, e assim vai. Quando eu comecei a ter a virada de chave ali para os meus 8 meses, a minha stack ela mudou. E eu comecei a observar que a minha stack agora era voltada bastante para o React, mas agora eu comecei a trabalhar também com .NET. Trabalhar com .NET, que é o C#, um framework do C#, começou a me mostrar um outro paradigma, que é a programação orientada a objetos, aliada com alguns design patterns, aliada com algumas técnicas de código, boas práticas, que eu ainda não tinha tido experiência. E foi nesse momento
por isso que eu falei que eu iria juntar essas duas dicas praticamente em uma, que eu comecei a perceber a importância de eu ter conceitos base para performar. Porque tudo isso que eu falei para vocês, de conceitos, vocês não precisam entender nada disso. Vocês podem estar caindo aqui no vídeo de paraquedas, primeira vez que vocês estão ouvindo falar sobre programação. Mas o que mudou nos 8 meses? Eu percebi que quanto mais eu ficasse me especializando, mais eu estaria dando tiro no meu próprio pé. Porque eu estaria gastando meu tempo com algo que eu não iria ver no momento, sendo que no começo de carreira, começo ali até o intermediário, dificilmente você vai se expor a alguma coisa que só um especialista resolve. Quando eu falo especialista, estou falando de nível avançado em qualquer coisa. E normalmente você vai fazer muita coisa ao mesmo tempo, de diversas tecnologias, de diversos cenários. Vai variar de empresa, mas normalmente é assim. Então o que eu fiz? Eu percebi que se eu aprendesse a programar, se eu entendesse conceitos de tecnologia, de programação, de arquitetura, de padrão de projeto, padrão de código e etc., era mais importante do que eu aprender uma linguagem ou ficar muito bom em um framework. E essa foi minha sacada. Comecei a ler muito mais, comecei a buscar artigos, comecei a pesquisar muito, a pegar todo o conceito como uma forma de um todo mesmo. Então, independente do que você quer trabalhar, no começo, nesses 8 meses, uma vez que você entendeu, eu quero trabalhar numa startup, quero usar Node, procure os conceitos gerais de back-end, front-end, banco de dados, entenda como funciona o processo de autenticação de um usuário, e quando você começar a abrir o leque, começar a entender por que o banco de dados faz tal coisa, por que uma programação orientada a objetos ela é interessante para tal cenário, começar a se perguntar é onde a chave vira. Porque daí você não está buscando ser especialista, você está buscando aprender os conceitos base que com certeza no seu dia a dia vai ser requerido de você. E mesmo que aconteça como aconteceu comigo, de você pegar para usar o .NET, C Sharp ou Java que seja, ou qualquer outra linguagem que seja, você vai notar uma coisa, você não precisa se matar de estudar aquela linguagem. Eu aprendi .NET sem nenhum curso. Eu aprendi no meu trabalho, com a ajuda de alguns colegas, e muita prática, muita resolução de problema. Só que eu já tinha toda a base na minha cabeça sobre programação. O que eu não tive, eu fui aprendendo. Ou seja, nesse período de partir de 8 meses, foi onde as coisas começaram a mudar. Porque com a base que eu fui adquirindo de conceitos, eu consegui me adaptar em qualquer linguagem, em qualquer cenário, em qualquer tipo de tarefa. Então, se me pedissem para fazer tal coisa, eu consegui entender como fazer. Eu fiquei muito bom em entender padrão. Então essa é a minha dica para você. Escolha um curso que te dê fundamentos, além da especialização. Ah, vou te ensinar a fazer tal coisa específica. Será que é preciso? Às vezes você vai perder seu tempo. Então essa primeira e segunda dica, elas têm muita correlação. E a terceira é muito importante também, que é entender qual tipo de empresa você quer trabalhar. Se você quer trabalhar numa startup, você vai ter que ter um ritmo de programação bem mais generalista, você vai ter que se preparar para mais diversos cenários. Apesar de, obviamente, você ainda ser especialista em alguma coisa, né, você vai ter que aprender que em startup tem muitos cenários adversos. Porque, óbvio, você está começando projetos, os projetos ali são mais rápidos, mais dinâmicos. Se você estiver trabalhando numa Big Tech, o que pode acontecer? Por exemplo, vamos pegar aí o iFood. A rigorosidade que os códigos vão ser maior. A performance de um código vai ter que ser maior. A gente está falando de milhões de usuários usando um produto, um serviço. Então a rigorosidade do time vai ser maior. E aí onde, por exemplo, se você estudar performance, pode te ajudar. Então entender a empresa também te ajuda a entender o quê? O perfil de programador que você tem que ser. E galera, foi nessa linha de raciocínio que eu estou dando para vocês que a minha virada de chave chegou. Então para resumir as 3 ideias, se você entender conceitos básicos de programação e cada vez mais se aprofundar nos conceitos e não na tecnologia em si, escolher a sua stack para você ter uma direção, claro, né, e conseguir treinar com ela o que você aprendeu de conceito, é muito importante, e saber o tipo de programador que você precisa ser a partir da empresa que você vai trabalhar, são coisas que são fenomenais e vão te levar para um próximo nível e muito rápido. Porque a minha virada de chave a partir dos meus 8 meses, ela foi muito rápida. Eu mudei completamente, nossa, mas mudei demais, galera. Mudei muito a minha forma de ver a programação, de programar, de desenvolver. Mudou completamente, porque eu tive tudo isso que eu falei para vocês empacotado e eu vivenciei isso. Então, realmente, em 8 meses você consegue mudar a sua carreira de programador, consegue se tornar um programador se você for pegando esse passo a passo e aplicando. Mas, como eu disse, não é garantido que você vai conseguir emprego. Pode ser que você consiga antes, pode ser que um pouco depois, ou muito depois, mas tendo isso em mente, você vai economizar muito tempo, galera. E como vocês sabem, eu estou aqui para te mostrar motivos e caminhos para ingressar em TI. Então é óbvio que eu tenho que ser o mais transparente para ajudar você a chegar lá o mais rápido possível. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Comenta se você concorda, gostou, o que você achou aí. Me sigam no Instagram, minha rede social tá aqui para vocês, aqui na descrição, todas elas. Espero que tenham curtido, desejo muita boa sorte para vocês. Forte abraço, devs, valeu e fui!